Opa! Seja bem-vindo ao nosso bate-papo geográfico. Tamo junto aqui no nosso canal. Meu nome é Marcelo dos Santos e começando, gravando. Vamos lá. Então, gente, eu vou deixar o livro aqui dessa obra do Milton Santos chamado A Natureza do Espaço, que é a maior obra dele, um dos maiores geógrafos que se já passou no nosso planeta, brasileiro, baiano, porque estou apresentando Milton Santos para vocês. É a partir do Milton Santos que hoje o bate-papo geográfico, qual é o tema? Mobilidade urbana. Ué, falar de mobilidade urbana. Citar o Milton Santos? Claro. Eu vou teorizar um pouquinho para vocês terem essa percepção que sem essa questão teórica, a coisa não anda. Então, seja bem-vindo ao nosso canal e tamo juntos. Bom, mobilidade urbana. Quando pensamos em mobilidade urbana, normalmente a gente pensa deslocamento de pessoas no trabalho, na escola, para a escola, em todas as cidades do mundo, beleza? Só que sempre estou falando no meu canal, meus exemplos serão exemplos normalmente da cidade do Rio de Janeiro, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, galera, quando falamos de mobilidade urbana, logo vem à nossa cabeça o que? Que categoria da geografia que estou trabalhando hoje? Lugar. Então, já que vamos falar de lugar, falar de mobilidade urbana, falar de lugar, não deveria falar de urbanização, poderia falar de cidades? Sim, vou falar, claro que eu vou falar. Porém, eu tenho que ler esta obra belíssima daqui do Milton Santos, tá? E vou escolher um capítulo chamado O Lugar e o Cotidiano, capítulo 14, tá? Da página 319 do livro de 2004, quando adquiri em 2005. Eu era o garotinho na geografia, no terceiro período da UERJ, né? Foi a primeira viagem escolar, acadêmica, falando assim, não custeada pela UERJ nesse caso, mas ali no bolso mesmo. Foi legal o encontro de geógrafos da América Latina que ocorreu em 2005. Nossa, muito tempo, né? Então, quando eu adquiri esse livro aqui, e lá também, para fazer uma homenagem também, eu vou fazer uma homenagem ao Aziz Nassib Abissab. Eu tive uma honra de conhecê-lo pessoalmente, a cerca de 2 metros da minha frente. Vocês não estão entendendo quem é essa fera. Aziz Nassib Abissab. Procura na internet aí, dá uma gulgada e procura quem é essa fera. Tá, faleceu, mas eu pude conhecer no final de vida. Foi uma emoção muito grande, não vou confessar aqui. E no meu Santos não tive essa oportunidade, tá? Já que eu tenho que fazer uma homenagem aqui, eu vou fazer uma homenagem ao Milton Santos com muito carinho, que vou citar a fala dele, através da fala dele, iremos dar início à parte prática, que é comigo a papum, beleza? Então, já que a natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção, que é o livro dele, eu vou citar aqui a fala dele, que ele fala lá sobre o cotidiano da cidade. Tudo bem? Vamos juntos, tá? Segundo Milton Santos, a cidade é o lugar onde há mais mobilidades e mais encontros. A anarquia atual da cidade grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de relações interpessoais ainda é mais intensa. O movimento é potencializado nos países subdesenvolvidos, graças à enorme gama de situações pessoais de renda, ao tamanho desmensurado das metrópoles e ao menor coeficiente de racionalidade na operação da máquina urbana. Bom, vamos para a prática. Quando Milton Santos discorre desta frase para vocês, tá? Ela vem potencializar o que, na verdade? Que a mobilidade urbana é essencial para dar a vivência ao cotidiano. Se ela tem que dar vivência ao cotidiano, eu vou falar, que eu sempre falo em algumas aulas que eu trabalho,
sobre a mobilidade urbana do meio de transporte ferroviário. Marcelo, pô, você vai por sua paixão sobre a ferrovia? É, sim. Verdade, sim, é verdade, tá? Porque eu vou falar das ferrovias. Quando falamos das ferrovias, é onde, além de deslocar mais pessoas, normalmente são 8 vagões, né? Acoplados para aqui no Rio de Janeiro, a Supervia, né? Ela faz isso. E com isso, temos algumas situações interessantes. Quando o Milton Santos fala de lugar e o cotidiano, que é o capítulo 14, e com esta frase, logo irei citar Juvelina Pérola Negra. Alguém Já ouviu esta obra belíssima? Juvelina Pérola Negra. Ela traz o cotidiano carioca e brasileiro, né, por sua vez, na sua essência, no seu cotidiano, no seu lugar, o lugar de pertencimento, beleza? Já que é lugar de pertencimento, tem a música dela que fala 33, né? Ou 33, Dom Pedro, quer dizer, ela fala dessa letra da música. Depois vocês vão ouvir, procura no YouTube, né? Que ela fala desde a chegada do trabalhador, quando ele senta no trem, quando ele sai de Japeri, aqui na Baixada Fluminense, até chegar à Central do Brasil, muita coisa acontece. É aí que eu vou falar. E é aí que eu vou para a prática geográfica. Quando falamos desse cotidiano, é o que? Vou fazer uma homenagem aqui, na verdade, aos trabalhadores e todos que se dependem do sistema ferroviário para se deslocar. Além da passagem, hoje está cara demais, R$ 5, meu amor do guarda, não dá, tá difícil. Mas o cidadão precisa se deslocar, parceiro. E aí vai como? Quando ele chega na estação, e aí ele se depara com o quê? Inúmeras paisagens, inúmeras situações que ocorrem dentro dos trens. Aqui na linha de Japeri, que é a linha mais famosa daqui da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Então, e aí ele entra, senta lá na sua cadeira. Hoje, 2021, claro, fone de ouvido aqui, fone grande, fone pequeno, fone acoplado, ou está lendo a sua Bíblia, ou está lendo o livro, ou está olhando a paisagem, ou está fazendo nada, ou está comendo. Quer dizer, isso é cotidiano. Mas vou fazer uma homenagem da verdade, a homenagem aos trabalhadores do trem. Porque sem eles o Japeri não vive. Sem eles não há vida, não há lugar, não há cotidiano. Simplesmente será simplesmente um trem passando de estação em estação só. Ou seja, quando a Juvelina Pérola Negra começa a cantar a música Os 33, vocês vão entender realmente como você estivesse dentro da música. Isso que é fantástico. Quando Milton Santos traz esta obra aqui, para vocês entenderem, tá? Fala de quê? Fala do seu dia a dia, tá? Eu estou trazendo a teoria de Milton Santos para provar que a geografia é pegada, é dia a dia ali. Então, quando falamos com amor, com paixão, o que nós amamos, é esse caso, é esse cotidiano, é a categoria da geografia. Ah, mas isso pode ser aplicado em qualquer série? Sim. Desde o pequenininho lá da creche, ele começa a entender dos mecanismos, claro, com a linguagem totalmente diferente. Quando chegamos no Fundamental 1, nos pequenos lá de 6 até 11 anos, você na sala de aula, o professor, a professora, trabalha com o seu cotidiano, com os seus entornos, com o seu deslocamento, e nesse caso, deslocamento a pé, questão de mobilidade urbana das cidades, esse crescimento exacerbado da cidade de forma desorganizada, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, né? Tem cidades que foram bem planejadas, a maioria não foram bem planejadas, para seguir um mercado capital. Tá
Tá entendendo? Então, quando a gente pensa nessa premissa, a gente, na sala de aula, a gente tenta trazer o cotidiano do aluno ali e de toda a comunidade escolar. Tá tudo bem? Pegou? Então, quando chegamos lá no sexto ano, é o sexto, sétimo, vamos falar assim, são os anos da curiosidade total. É aonde o professor de geografia tem que estar sagaz, pensar rápido e responder com muita clareza e com a linguagem do garoto. Por isso, quando, principalmente no Fundamental 2, quando pensamos em mobilidade urbana, cita ali o local dele, cita o bairro, peça para ele fazer mapeamento colaborativo, pede para ele fazer esse tipo de mapeamento, deslocamento da casa dele para lá. Ah, mas eu pego o trem. Opa, beleza. Ah, mas eu pego um ônibus. Opa, mas eu vou de carroça. Não tem problema. Mas eu vou a pé. Sim, não tem problema. O importante é entender os mecanismos desses deslocamentos e no meio do caminho ele vê inúmeras paisagens. Outra categoria da geografia estou citando. Olha só. E quando chegamos no ensino médio, aquele garotão no primeiro, principalmente no primeiro ano, ele acha que sabe tudo. Mas senta com o garoto ali para provar, ó, abaixa o salto, aqui a geografia não é decoreba e também não adianta só ler por ler. O nosso problema é o que? É interpretação. Por isso que eu trouxe a parte teórica para vocês e estou provando que a parte prática ela existe. A geografia ela é essencial. E aí tive uma aula ontem, né, pela UERJ, vou citar até essa pessoa aqui, vou dar um grande abraço para o Bruno Quintanilha, da UERJ, né, que tive uma honra de estudar com ele. Ele apresentou a tese de mestrado falando justamente que se língua portuguesa a gente escreve para fazer a prática dos exercícios, na matemática a gente senta para fazer as contas, como a parte teórica da geografia, eu vou aqui, falo, apresento livro, várias situações, e como se pratica a geografia? Foi a indagação do Bruno Quintanilha, e minha ontem. Eu fiquei com a cabeça quente. E aí, estou fazendo só uma homenagem ao Bruno, ao Quintanilha, mas fazendo uma homenagem a todos os professores de geografia que têm essa curiosidade de entender certas circunstâncias de qualquer tema. E eu estou citando mobilidade urbana hoje, é porque sem a mobilidade urbana nós não somos ninguém, de deslocamentos de lá para cá. E aí estou citando também mapas colaborativos, que eu estou ainda encantada ainda, pensando em várias situações aqui. A cabeça do geógrafo e do professor de geografia, ela é inquieta. Ela não deixa de né, ficar estagnada. Se ficar estagnada, você enferruja. Se você enferruja, você quebra. Se você quebra, já era. Então, para a gente fechar, a música do compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, chamada Geografia Popular, fala exatamente do deslocamento da linha férrea, começando da Estação de Deodoro até a Central do Brasil, potencializando alguns bairros, ou seja, ele começa a falar de lugares e descrevê-los, ou seja, ele começa a falar da paisagem, aquele que tem uma deficiência visual, consegue entender que a paisagem descrita pelo Marquinhos de Oswaldo Cruz é belíssima. E aquele que nunca viu a cidade do Rio de Janeiro, que nunca chegou, veio para cá, é, pega na internet, na verdade, o mapeamento das linhas de trem da Central do Brasil. E aí você vai ver em cada bairro, você dá lá, exemplo, Deodoro, né, que é onde a música começa, né, aqui pertinho de casa aqui. Daqui, aí você tenta entender que é um bairro que foi um bairro industrial, né? Hoje é um bairro residencial. E aí você for para Marechal Hermes, também um bairro planejado para os militares.
e que tem uma das estações mais lindas que tem, né? Ah, mas tem que ser hipervalorizada na sua rugosidade. Ah, o Milton Santos de novo. Ai, meu pai do céu, não deixa de citá-lo. O que é rugosidade, gente? Na verdade, é uma estrutura, normalmente uma estrutura física, que teve ou tem uma função e normalmente a temporalidade dela é de construção no mínimo 50 anos ou mais. E hoje aqui o prefeito da cidade do Rio de Janeiro está fazendo alterações nesses espaços que estão de patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e dando função a ela, não alterando a sua arquitetura. E aí que entra a estação de Marechal Hermes. Quem for ver a estação de Marechal Hermes, bota na internet, olha assim, caramba, a estação de 1910, muito antiga. É, muito antiga, mas é interessante por da, desses bairros. E aí vem o Marquinhos de Oswaldo Cruz, ele começa a citar bairros em bairros. Isso que eu estou citando. Ou seja, se você pensar em cada bairro tem a sua vivência, tem a sua característica única, o lugar também. Outra categoria da geografia, olha lá. Estou provando para vocês que as categorias da geografia são essenciais para entender o cotidiano e para você colocar em prática. Aí vou usar a fala do Bruno Quintanilha. Como eu vou praticar geografia? Rapaz, não é fácil. Não existe resposta fechada para a geografia. E nem tenha que ter resposta fechada. Temos que ter bate-papo geográfico. Então, para fechar aqui com vocês, siga no canal lá, tá? Bate-papo geográfico, vai lá, curte lá, se inscreve, tá? Eu demoro um pouquinho para fazer os vídeos, porque estou na correria fazendo 1000 situações, lendo, escrevendo, e aí de vez em quando eu demoro um pouquinho, tá? Mas sai, tá? Demora, mas sai, beleza? Então, seja bem-vindo ao canal, entra lá no Instagram, Prof. Marcelo, underline Geolouco, aqui. Agradeço a todos e olha o trem, ó, Milton Santos na cabeça. Abraço, gente. Chega mais. Chega ao canal. Tamo juntos.